assunto é com Murilo Rocha. Hoje Murilo também participa por Skype remotamente, já está aqui nas nossas telas, já está. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Antes de entrar no assunto propriamente aí dessa terça-feira, só queria fazer um comentário que lamentável essa pancadaria nessa academia do centro de Belo Horizonte, hein? Coisa lamentável, né? Por isso que a gente tem preguiça de ir na academia, né? Não bastasse o ambiente insalubre, até essa pancadaria aí. Adultos, vou te falar, viu? Vergonha. As imagens são essas. Na redação a gente estava falando isso, ambiente de academia, assim, a gente vai porque tem que ir, né? Tem que fazer alguma musculação e tal, mas é um ambiente que tem uma natureza hostil por si só ali. Não é bom, exatamente, testosterona é demais. Demais. E é engraçado no canto, um cara filmando, fazendo assim, ó, pra câmera. Beleza, né? Separaram. Bom demais. O cara olhando pro espelho, só filmando a pancadaria e responsável por esse entretenimento aí, da nossa manhã, esse entretenimento aí. Mas que coisa lamentável, viu, essa pancadaria na academia do centro. Por isso que você nada, né, Murilo? Por isso que você nada, ao invés de ir na academia. Exatamente. Muito mais saudável. É verdade. Agora, falar de coisa séria e importante, ontem o governador Romeu Zema chamou um grupo de jornalistas de rádio e TV para um café. Tem se tornado rotina esses encontros do governador com a imprensa. Já fez com o pessoal de jornal impresso, já vai fazer de site. Ontem foi a vez de rádio e TV. Estive lá pela Band, conversando com o governador, eram proibidos a filmagem e a gravação também em áudio do café, era apenas um bate-papo, mas logicamente, né, a gente não perde a oportunidade de perguntar, saber as coisas do Estado, enfim, como anda a política aqui em Minas, e o governador, ele foi muito aberto, muito transparente, aí acabou contando algumas coisas, adiantando algumas pautas, né? A primeira delas que eu destaco, Lucas, Luciano, ouvinte da Band News, é sobre 2026, quando foi questionado sobre seu futuro político, né, sobre 2026, o governador, primeiro ele falou que Senado, como muita gente vem falando, ele não vai disputar Senado, ele falou que está de fora, não tem perfil, que ele não tem perfil para Senado, nem para cargo legislativo, ou seja, ele falou que Senado e deputado federal sem chance. Ele não vai disputar essa eleição em 26. Agora, falou que ele vai participar do processo, sim. Ele falou que vai participar e quer participar perto do processo em 2026 para presidente. Ele falou que eles estão conversando de uma chapa de centro-direita, e ele falou que não teria problema nenhum, caso ele não seja o candidato, dele participar como vice ou até como um ministro futuro de um governo de centro-direita. Ele foi bem claro sobre isso, que ele quer sim e vai participar, deixou claro que não teria problema nenhum para ele ser vice, ou então participar como ministro de um futuro governo. E quem seriam essas outras pessoas que estão nessa discussão? São justamente os governadores que, segundo o Zema, a classificação é dele, não é a minha, de centro-direita. E aí ele coloca Ronaldo Caiado, ele próprio, logicamente, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o Tarcísio Freitas de São Paulo, e ainda falou do governador do Rio Grande do Sul também, Eduardo Leite, ainda colocou também esses governadores, segundo ele, aí são governadores que estão conversando aí, né, por um pacto para achar um candidato em 2026. E o Zema falou que vai participar ativamente desse processo, né? Ele falou que está cedo para discutir se ele será candidato, será vice, será não sei o quê, mas ele falou que ele quer participar e não ficaria constrangido de ser vice numa chapa com uma dessas pessoas, como eu disse, ele falou que é uma chapa de centro-direita na visão dele. Eu acho que a gente podia classificar essa chapa meio, está entre direita e extrema-direita, na verdade, né? Eu não classificaria como direita, classificaria ela meio entre ali direita e extrema-direita. Não chega à direita, mas está, né, já passou um pouquinho da direita ali, não os governos deles nos estados necessariamente, mas eu falo esse discurso ideológico, né, para quem que eles estão falando ali. E até foi discutido o papel de Bolsonaro, como vai chegar em 26 e tal, também foi conversado ali nesse café ontem, mas achei interessante o governador falando abertamente desse desejo dele de participar, né, seja como vice, seja como ministro, articulador de um futuro governo que ele chama de centro-direita. Outro ponto interessante foi quando foi questionado sobre a visita de Lula em Minas essa semana. O Zema, mais uma vez, falou que não foi convidado, que nem sabe, ele falou que nem estava sabendo, que estava sendo informado ali
durante aquele café com os jornalistas, que ele estava sendo informado dessa visita de Lula a Minas. Ele aproveitou para falar que ele acha que é uma estratégia do governo federal, ou fazer convites de última hora para o governo, fazer convite de última hora para não dar tempo do governador ir, ou então nem convidar. Segundo ele, essa tem sido uma estratégia recorrente do governo Lula, né? Fala que convida, mas no final não convida, ou então convida de última hora para o governador não participar. Isto segundo o Zema. Ontem mesmo, durante esse café, ele consultou lá o cerimonial, que confirmou que ele não havia sido convidado ainda para essa agenda de quinta e sexta-feira do governo Lula aqui em Minas Gerais, né? Parece que o Lula vai à Contagem na quinta-feira, depois segue para Juiz de Fora, onde fica quinta e sexta, né? O Zema falou que mesmo que seja convidado agora, que agora está muito em cima da hora, que ele já marcou compromissos para o interior de Minas na quinta-feira. Ele falou que tem viagens aí pelo interior e que ele não vai poder estar presente caso seja convidado, né? Ele disse que até ontem à tarde não tinha sido convidado. E como eu disse, ele falou que parece uma estratégia do governo federal deixá-lo de fora. Essa é a versão do governo Zema para esses desencontros, né? Ele falou isso ontem nesse café da tarde aí com a imprensa. E, por fim, outro tema interessante, inesperado, do meu ponto de vista, o Zema elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Ele elogiou, falou que é quem tem segurado o país, quem tem segurado a economia. Ele até fez uma alusão curiosa, disse que é como se a gente imaginar um quarto cheio de guloseimas e o Haddad está ali na porta freando um tanto de menino guloso querendo entrar naquele quarto para comer os doces, né? E esses meninos seriam o próprio presidente, os demais ministros, o Congresso, enfim. E, segundo ele, o Haddad é o que faz o papel de porteiro ali, está impedindo que se faça uma gastança do dinheiro público. Essa, na visão do Zema, eu achei curioso ele fazer esse elogio ao ministro Fernando Haddad. Segundo ele, é a pessoa que parece ali mais preocupada e mais levando a sério esta questão dos gastos públicos. E também elogiou o senador Rodrigo Pacheco na questão da dívida mineira. Segundo ele, o Pacheco tem feito todo o esforço para tentar achar uma situação melhor para Minas, mas o grande feito, na opinião do Zema, foi que o Pacheco trouxe esse assunto à tona, que só o governo falava disso, todo mundo achava que era um choro do governo, e segundo ele, agora o Pacheco explicitou como é injusta essa cobrança, principalmente de juros aí, exorbitantes em cima da dívida mineira, uma dívida histórica de mais de 20 anos. O governador, o único momento que ele ficou um pouco constrangido foi quando foi questionado sobre a questão do João Magalhães, líder do governo na Assembleia, condenado na semana passada. Vamos lembrar, ele na Operação João de Barro, da Polícia Federal, lá em 2007, 2008, o João Magalhães foi denunciado por desvio de dinheiro de emendas parlamentares e também de cobrar propina para liberar emendas. Só agora que ele foi condenado, né, 17 anos depois, a Justiça condenou ele, e ele continua líder do governo na Assembleia de Minas, líder do governo Zema. Ontem, questionado sobre essa situação, no mínimo incômoda, né, para o governo Zema e para o Partido Novo, que prega aí uma certa lisura, transparência, esse discurso anticorrupção, o Zema ficou um pouco constrangido, mas falou que ainda há recurso e que eles vão aguardar. Caso apareça um fato novo, eles iriam reavaliar, né? Mesmo com toda a ficha corrida aí do João Magalhães, parece não ter... Incomoda, mas o governador Romeu Zema, que não tinha falado abertamente, ainda disse que vai mantê-lo no cargo, porque cabe recurso, é uma decisão de primeira instância da Justiça Federal, e que se houver algum fato novo, né, eu acho que esse fato por si só, né, não tem que ter fato novo nenhum, é um fato grave, não devia ser mais líder do governo, né? Na minha opinião, devia ter sido nem escolhido, né, por esses problemas que tem, mas na avaliação do Zema está tudo bem. Por enquanto, se pintar um fato novo, aí sim ele vai avaliar aí essa questão. Mas, no resumo, é isso. O governador muito leve, assim, uma reunião, até certo ponto, descontraída, com 5, 6 jornalistas, mais membros do governo. Ali um suco de acerola, um suco de melancia, um cafezinho, pão de queijo, logicamente. Ele estava bem solto, conversado, falando aí, relembrando o caso de eleições passadas. Falou rapidamente da eleição municipal, sem muito entusiasmo, né? Essa avaliação é minha, né? Quando eu estou falando que ele está sem entusiasmo. Ele falou da Luísa Barreto ali, que está com ela, que ela que tem que decidir se ela vai levar até o final, mas eu senti aquela falta de entusiasmo, né? Dificilmente a Luísa chega até o fim com essa candidatura do Partido Novo, né? Deu a entender ali que pode realmente costurar
uma aliança ou com republicanos ali do Tramonte, ou até mesmo com o Fuad do PSD, hein? Seria uma aliança bem improvável, mas dá a entender que pode ocorrer. Quando ele foi questionado sobre isso, ele deu um sorriso e falou que ainda está cedo para conversar sobre isso, e falou que é a Luísa que vai decidir isso e tal, mas assim, não mostrou aquele entusiasmo, né? Não banca a candidatura da pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto. Em resumo, foi isso que falou ontem no café, acho algumas declarações importantes, e primeira vez que o governador falou de alguns assuntos com tanta clareza, né? Como eu disse, era um café descontraído ali, ele estava muito solto e a imprensa não podia gravar, né? Nem em vídeo, nem em imagem, né? Mas a gente, repórter, né? Fica ali no bloquinho, hoje no celular, né? No bloco de notas do celular ali, anotando para trazer aí para os nossos ouvintes essas notícias. É isso, Lucas, Luciana, amanhã a gente está de volta aí no estúdio com vocês.